Hoje, dia 3 de agosto de 2021, a Fundação Arquivo e Memória de Santos, em parceria com o Museu Devaney, entrevista o atleta olímpico Sanderley Parrella. Sanderley, boa noite. Boa noite. Sanderley, obrigado por estar aqui conosco. Eu gostaria que você dissesse o dia e o ano do seu nascimento e o local de nascimento. Bom, antes de mais nada, quero agradecer aqui a oportunidade, tá, que vocês estão me dando de poder contar um pouco aqui da minha história. Eu nasci no dia 7 de outubro de 1974 em Santos, né? Mais especificamente na Beneficência Portuguesa. Legal. O nome dos seus pais, por favor? O nome do meu pai é Dilmar Parrella e o da minha mãe, Noêmia Claro Parrella. Certo. Seus pais, a profissão deles? Meu pai é militar, né? Aposentado, policial militar aposentado, e a minha mãe é dona do lar. Perfeito. Que bairro que você cresceu? Eu cresci no Jardim Piratininga, que fica ali na Zona Noroeste. Conheço, bonito lá. Vivi lá até os meus 17 anos. E estudou por ali mesmo, a infância toda? Estudei ali na escola José Bonifácio, né, sobrinho, do primeiro ano ao oitavo, né? Agora tem nono, mas naquela época era só até o oitavo. Eu estudei do primeiro ao oitavo lá no Jardim Piratininga, na escola José da Costa e Silva Sobrinho. Isso, você tem lembranças da infância, de que você fazia lá no Jardim Piratininga, que devia ser um lugar quase bucólico, né? Bem tranquilo, né? Olha, ali você disse tudo. Era um bairro pequeno, né? Eu acho que a volta do bairro por fora dava 1 quilômetro no máximo. Uhum. E eu cresci ali brincando, jogando futebol, pega-pega na rua, subindo em árvore para pegar fruta, para comer, para brincar. Então, foi uma infância assim, bem de criança, né? Até porque na minha época não tinha essas coisas digitais, né? Não tinha celular, não tinha videogame, né? O videogame chegou numa parte depois. Então, a maior diversão era poder sair para brincar na rua com os amigos, ou brincar com bonecos em casa, né? Jogar bola. Minha infância foi basicamente isso, né? Um moleque que teve boas experiências, né? Podia aproveitar bem de estar na rua, estar brincando, né? Era uma época que era tranquilo para fazer isso. Até os 17 anos, você estudou nesse colégio e você corria, já fazia, já tinha esse interesse pela educação física? Então, na verdade, eu comecei no esporte através da escola, né? Tinha um campeonato santista das escolas e a minha escola, o José da Costa Silva Sobrinho, participava, né? Então, os professores, né? Nós tínhamos as aulas de educação física e os professores escolhiam os atletas para participar. Eu comecei participando no handball, né? A escola tinha que ter, montava-se a equipe e aí participava-se de campeonatos, né? A nossa escola chegou a ser finalista do Campeonato Santista 2 vezes, né? Nós ganhamos uma vez no handball. E nisso o atletismo aconteceu, né? Eu participei de algumas competições, né? Pela escola, fui bem, mas até então eu só participava mesmo para estar lá, por diversão. Até que um dia, né? Eu participei de uma competição que era dos bairros, na verdade, a cidade de Santos estava querendo montar uma equipe de atletismo. E aí foi feita uma seletiva em toda a Zona Noroeste. E eu corri a prova dos 75 metros, foi até na rua. E o que aconteceu? Aconteceu que eu ganhei a minha série, mas eu achei que teria uma final. E ali eu não fui escolhido para a equipe, né, santista de atletismo, né? Isso eu tinha 14 para 15 anos. E isso me marcou bastante, sabe? Aí eu não quis mais saber de atletismo por alguns anos. E comecei na natação, para aprender a natação. Como eu disse, meu pai era policial militar. E aí eu comecei a fazer natação na Associação Desportiva da Polícia Militar, lá no Canal 6. E ali tinha o atletismo. Eu aproveitava também, como ali tinha o barbeiro, aproveitava para cortar, meu pai me levava lá para cortar o cabelo também. E num dia desse, um professor que estava dando aula de atletismo, ele viu meu tamanho, eu era um garoto alto, né? E convidou para ir fazer um teste.
né? O professor era o Daniel Firmino, e eu fiz esse teste, ele gostou muito, e foi aí que eu iniciei o atletismo, né? Isso com quantos anos? Isso foi 15, 14, 15 para 16, 15 para 16. 14, 15, por aí. Na Não DPM, tem... no Canal 6? Lá no Canal 6, né? Isso. E tem uma pista ali, realmente, não sei se ainda tem, né? Mas Eu não sei se ainda tem, porque a última vez que eu passei por lá, né, eu vi que acho que eles tinham cedido espaço para algumas escolinhas de futebol, eu não sei se eles tinham ampliado o campo e diminuído a pista, mas, assim, era um local muito bom. Era longe, né? Pô, eu morava no Jardim Piratinga, para ir treinar lá no Canal 6, nossa, era uma viagem de ônibus, era praticamente mais de uma hora, né? Mas era algo que eu gostava e foi muito bom. Eu acho que foi algo assim que me abriu muitas portas, não só no atletismo, mas até para conhecer outras pessoas também, né? Sair ali do bairro que eu morava e conhecer pessoas de outros lugares. perfeito. E o atletismo de alta performance, como começou a surgir na sua vida? Então, o atletismo de alta performance ele começou a surgir quando eu tinha 17 anos. Foi algo muito rápido. Logo que eu entrei no atletismo, eu comecei a despontar. Eu comecei a ter bons resultados, né? E isso chamou a atenção de um treinador nos Estados Unidos, que é o Luiz Alberto de Oliveira, o mesmo treinador que treinou Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa e tantos outros atletas. E ele fez um convite para que eu fosse para os Estados Unidos, né? Até então, eu fazia o atletismo, né? Competia por Santos, e tudo era um pouco na brincadeira, até porque eu já tinha passado na faculdade, né? Eu estava na faculdade, fazia engenharia eletrônica, eu tinha passado o primeiro ano. E Em qual faculdade? na, acho que agora aí é Unisanta, né? Unisanta, 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 é isso. Unisanta. Santa Cecília, né? Que era, Isso. na minha época era Santa Cecília, não sei se... E eu comecei ali fazendo engenharia eletrônica, né? Então eu estava voltado mais mesmo, era para o estudo, o esporte era uma diversão. Até porque em casa, né, minha mãe cobrava muito isso, né? Vai estudar, vai se formar, né? O esporte, atletismo, isso aí não vai te dar futuro, né? E a preocupação da minha mãe era o futuro financeiro, óbvio, né? Ela queria ver o filho dela bem estruturado, né? Meu pai não, meu pai já incentivava mais que eu fizesse o esporte. E aí, como eu despontei nesses primeiros 2 anos de atletismo, eu tive um convite para ir morar em San Diego, na Califórnia, né, nos Estados Unidos. E eu posso dizer que foi aí realmente, quando eu completei 17 para 18 anos, é que eu posso dizer que realmente eu comecei a treinar no alto rendimento. Você treinava com outros nomes do atletismo brasileiro lá, não foi? Ah, sim. Na verdade, quando eu recebi esse convite 2 anos. O primeiro ano, minha mãe não deixou eu ir, né? Falou que eu era muito novo, né? E meu pai não conseguiu convencê-lo. E aí eu passei na faculdade, comecei a falar, não, vai estudar. Na segunda vez, meu pai falou para ela, deixa ele ir, se você não deixar ele ir, de repente, quando ele estiver mais velho, ele pode falar, poxa, a senhora tirou a minha oportunidade, né? Porque aquilo tudo era tudo muito novo, né? Para mim, era tudo muito novo para os meus pais. E a partir que meu pai conseguiu convencer a minha mãe, né, que eu, como era de menor ainda, eu não podia viajar só com a autorização do meu pai, ainda mais para fora do país. Tinha que ter uma autorização do juizado de menores do pai e da mãe. Aí minha mãe resolveu aceitar e me deixou ir, né? E isso foi, pô, assim, um divisor de águas, porque eu fui para os Estados Unidos, treinava ali, pô, primeiro que era um treinador multicampeão. Joaquim Cruz já tinha sido Sim. medalha de ouro, já tinha sido medalha de prata. Nos 800 tinha Zequinha Barbosa, tinha Guilherme Guimarães. Nossa, a nata do atletismo brasileiro naquela época, das provas de meio fundo, estavam lá. Fora os atletas estrangeiros, com o meu ex-treinador treinava naquela época. Então, assim, foi um choque, falar a verdade para ti, porque eu percebi ali que, caramba, eu realmente fazia as coisas por brincadeira. E ali virou uma profissão, porque era tudo muito sério, era tudo muito disciplinado, né? A disciplina, o meu ex-treinador, o Luiz, ele era muito disciplinado. E o ambiente em volta que eu estava, aqueles atletas,
me mostrava assim, poxa, eu não posso brincar aqui não é lugar de brincar, aqui todo mundo está buscando algo grande, né? Então, acho que isso também foi muito bacana para que eu pudesse desenvolver dentro de mim, assim, bom, já que eu vim para cá, é para fazer a coisa bem feita, para fazer a coisa séria. E aí você participava de campeonatos, ao mesmo tempo que Sim, estava lá. assim, lá, quando eu fui para lá, eu já tinha sido campeão brasileiro na categoria menores aqui. Eu já tinha bons resultados, né? Para o Brasil, né? Eu era o melhor na minha categoria naquela época. E aí eu fui para os Estados Unidos. Chegando lá, eu tomei um susto, né? Porque o meu tempo, que eu achava que eram muito bons, nossa, tinha atletas lá mais jovens do que eu que tinham resultados muito melhores. E aquilo foi um choque de realidade que eu falei, caramba, eu achava que eu era bom, né? Porque no Brasil eu era o melhor, porém eu estou muito longe de ser um cara bom para competir com as pessoas aqui de fora, né? Então foi esse choque de realidade, né, que me mostrou assim, falou, caramba, eu preciso treinar mais, eu preciso me dedicar mais, porque eu tinha uma visão no Brasil que eu era o melhor da minha categoria, e eu cheguei lá, esse meu resultado não ficava nem entre os 30 melhores, sabe? Então, isso, assim, para mim também foi mais um divisor de águas que mostrou, assim, que, caramba, se eu quero fazer isso, eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer bem feito. A única coisa, assim, no começo, eu tive 2 anos muito difíceis lá nos Estados Unidos para me adaptar aos treinos, né? Porque eu comecei a fazer um treinamento sistematizado e eu era um atleta muito frágil ainda, eu era magro, a minha estrutura não suportou, né, os treinamentos a princípio. E eu tive 2 anos e meio ali de muita lesão, quase eu não consegui treinar, né? E aí bateu aquela vontade de ir embora e o medo do treinador me mandar embora, né? Porque ele falou, poxa, esse cara não consegue treinar. Mas aí o meu orgulho, né, e a minha vontade de continuar fez com que eu permanecesse lá e fosse me adaptando aos poucos. Não foi fácil, como eu falei, demorei quase 2 anos e meio para conseguir me adaptar e melhorar o meu resultado. Mas depois que isso aconteceu, nossa, as coisas foram sempre se encaminhando da melhor maneira possível. E você foi campeão mundial em Sevilha? Não. Eu Antes, fui, em Sevilha foi em 1999, né? 99. Eu fui vice-campeão mundial em Sevilha, na prova dos 400 metros rasos, né? Mas antes eu já tinha sido campeão brasileiro, campeão sul-americano adulto, eu já tinha bons resultados, né? Claro que tinha ido para uma Olimpíada antes, em 1996 em Atlanta, foi o primeiro meu primeiro Jogos Olímpicos que eu participei, né? Eu já tinha ali um grande resultado. Mas sem dúvida nenhuma, 99 foi assim um divisor de águas, onde eu consegui ser o segundo no mundo, né? Bati um recorde 44 segundos e 29, que durou, recorde sul-americano que durou até 2019, um recorde que demorou 20 anos, né? Na verdade, em 1997 eu já tinha batido o recorde, e aí em 99 eu bati novamente. Então, um recorde que durou 22 anos, e até hoje ainda é o recorde brasileiro. Foi recorde sul-americano até 2019, e até os dias de hoje é o recorde sul-americano. Recorde brasileiro até hoje, é verdade. Brasileiro, Isso perdeu só para o Michael Johnson, né? Que era o Isso, melhor. em 1999 eu perdi para o Michael Johnson, assim, mas ele já era um atleta que, assim, claro, ele era fora de série, a gente até brincava que ele era de outro planeta. Mas competir contra ele não foi algo difícil, por quê? Por eu morar nos Estados Unidos e participar de competições na Europa, eu estava sempre competindo contra ele ou contra os outros melhores que existiam na época. Então, isso também me ajudou bastante. Para a hora que eu cheguei no Mundial, eu cheguei assim, mentalmente preparado, porque não era novidade competir contra aqueles atletas, né? Então, aquilo tirou um pouco a pressão, o peso, porque eu competia com eles quase sempre, né? Então, eu já sabia como cada um era e quebra um pouco aquele susto inicial que algumas vezes alguns atletas que nunca competiram com outros atletas tão fortes entram, né? Algumas vezes você vê nos Jogos Olímpicos os brasileiros chegam lá
Alguns não estão acostumados a competir com tanta gente boa, e ali eles ficam imaginando aqueles caras como ídolos deles, e esquece que ali na hora da pista eles são adversários, né? E muitas vezes isso acaba atrapalhando. Então, para mim, isso facilitou em muito, porque eu já estava acostumado e falei, poxa, esses caras são de carne e osso igual eu, né? Então, pode ser que eu tenha uma chance aqui de poder vencer. Mas nunca ganhei do Michael Johnson. Tá? Ele era um cara assim, de outro mundo, realmente. E sempre morando nos Estados Unidos? Eu morei nos Estados Unidos 9 anos. 7 anos na Califórnia, em San Diego, e 2 anos na Carolina do Sul, em Clemson. Você chegou a formar família lá nos Estados Unidos? Não. Não, eu tinha... não posso deixar claro, acabei formando, né? Na verdade, assim, depois de 4 anos que eu estava nos Estados Unidos, eu me casei com a minha primeira esposa, né? Hoje eu sou casado novamente. E ela foi morar comigo lá nos Estados Unidos. Ela ficou lá 5 anos morando comigo, depois dos 4 primeiros. E aí nós voltamos para o Brasil depois, tivemos uma filha, né? Passou um tempo, nos separamos, hoje eu estou casado novamente. Legal. Você tem uma filha, então? Isso, eu tenho uma filha, Pietra. Hoje ela nasceu em 2010, ela tem 11 anos. Quer seguir o caminho do esporte ou não sabe ainda? Ela fala que sim, né? Até porque ela assistiu alguns vídeos meus, teve também na Olimpíada de 2016, que teve da tocha olímpica, né? O revezamento da tocha olímpica, e eu fui um dos condutores da lista, e calhou na hora que eu peguei a tocha, foi na hora que tinha o jornal, estava passando o Jornal da Noite do Jornal da Tribuna, então ela viu aquilo, e aí ela teve uma dimensão, né, do que o pai dela era como atleta, né? Porque ela não chegou a me ver competindo. Então aquilo começou a despertar algo nela, né? A mãe também era atleta. E aí ela disse que quer competir. Ela é nova ainda, né? Pessoalmente, assim, se ela quiser competir, eu acho que bacana, mas eu gostaria que ela, antes de mais nada, focasse nos estudos, né? Porque o atletismo, assim, é um esporte muito interessante, bacana, mas, assim, é um esporte muito difícil, né? Você tem que estar muito preparado, e não só preparado para as coisas boas, mas principalmente para as dificuldades que você vai encontrar no caminho, né? Então, eu quero, assim, que ela tenha uma adolescência boa, né? O esporte, ele é bom para isso, mas eu quero que ela estude e ela tenha a liberdade de ela fazer realmente o que ela queira, né? Se for atletismo, maravilha, eu vou apoiar, mas se for qualquer outra coisa também, eu vou estar apoiando. Eu não sou daqueles pais assim, nossa, porque eu fiz o esporte, eu quero que a minha filha faça esporte. Não, é algo que tem que partir dela, né? Eu nunca tive essa obrigação por parte dos meus pais de fazer esporte. Eles sempre me deixaram muita vontade para fazer o que eu queria, né? Eu acho que foi assim que eu fui pegando gosto e permaneci tantos anos no atletismo. Perfeito. O Guilherme, que trabalha no Museu Devaney, tem uma pergunta. Quem te apoiou nesse processo de adaptação aos treinos nos Estados Unidos, no início? Bom, chegando lá foi o Luiz Alberto de Oliveira, que era o meu treinador, o Luiz Alberto de Oliveira, Joaquim Cruz, Zequinha Barbosa. Como eu era o mais novo do grupo, né? Eles me deram um apoio muito grande, né? Lá, o apoio que eu digo ali, o apoio para participar, para treinar, para entender como é que funciona, para se adaptar ali ao ambiente, ao novo ambiente que eu estava. Agora, quem me proporcionou a ida para os Estados Unidos foi o senhor Sérgio Coutinho Nogueira, né? Ele tinha uma equipe de atletismo na época, que é de Campinas, né? De Cosmópolis, na verdade, e ele era um amante do atletismo. Eu no Brasil competia pela equipe dele, e foi aí que ele, quando o Luiz fez o convite, ele falou: Luiz Alberto fez um convite para você, se você estiver interessado, eu mantenho você lá nos Estados Unidos para que você possa buscar seus objetivos e os seus sonhos, né? Então, assim, nos primeiros quatro anos, foi o senhor Sérgio Coutinho Nogueira, né? Ele é que me deu a chance de eu realizar o meu sonho, né? De ser atleta de alto rendimento. Ele que bancou os meus cursos todos nos Estados Unidos.
nesses primeiros 4 anos. Legal. A tua participação na Olimpíada de Sydney, ela foi prejudicada, né, por Sim. um falso positivo num suposto doping que acabou causando uma Cara, confusão, né? uma confusão. Simplesmente assim, imagine, 1999, eu fui vice-campeão mundial. Próximo ano, Jogos Olímpicos em Sydney. Poxa, eu estava fazendo os melhores treinos da minha vida, eu estava muito preparado. E, de repente, faltando 3 meses, né, para os Jogos Olímpicos, eu estava correndo já na casa de 44 e 65. Isso com o treinamento ainda 3 meses antes estava voltado para realmente, durante os Jogos, eu fazer a minha melhor marca. Mas, infelizmente, aconteceu esse problema, né? Eu fiz um exame antidoping numa competição aqui no Brasil em maio, e em junho, eu e meu treinador, nós recebemos que tinha dado um resultado adverso, né? Enquanto esse resultado adverso estava sendo estudado, eu fui suspenso preventivamente, ou seja, eu não podia competir até sair o resultado definitivo. E o que aconteceu? Faltando 3 meses para os Jogos Olímpicos, é um baque, né? Primeiro, porque eu sabia que eu era um atleta limpo, eu era um atleta que não usei substância alguma, mas no atletismo, quando você faz um exame antidoping, independente se foi contaminação ou não, você é responsável por tudo que entra dentro do seu corpo. É diferente de quando você, num processo normal do dia a dia, você está sendo acusado de algo, enquanto não se provar a sua culpa, você é inocente. No esporte é o contrário. Eu é que tenho que correr atrás para conseguir reverter isso. E foi o que aconteceu, graças a Deus, foi em cima, né? Basicamente, eu viajei para Sydney faltando 5 dias para iniciar minha prova. Eu morava já nos Estados Unidos, um fuso horário de 14 horas. Isso realmente foi muito difícil. E chegando lá, eu só fui saber que eu ia poder competir faltando 2 dias, né? Nesse meio tempo, nesses 3 meses, entre sair o resultado e eu poder competir, aí foi aquela correria atrás de advogado, atrás de especialistas, e até que eles conseguiram provar que tinha ocorrido uma falha no exame, né? Uma falha que me custou um sonho, né? De ganhar uma medalha olímpica. Mas, assim, para ser bem sincero para ti, na época eu fiquei muito magoado, não consegui entender por que aquilo aconteceu, sabe? Porque eu sempre fui um atleta que tomava todo o cuidado, a maior precaução com as minhas vitaminas, a maior precaução com tudo. E, de repente, aconteceu aquilo, nossa, meu chão caiu. Mas foi aonde aflorou muito a minha fé, sabe? Aonde eu acho que eu tive um contato muito grande com Deus, onde a minha fé ficou maior e depois, anos depois disso, eu entendi por que aquilo aconteceu. Talvez tinha que acontecer para que eu entendesse outras coisas que aconteceram na minha vida depois, né? Para que eu pudesse suportar outras coisas. Mas voltando um pouquinho, então foi isso. Foram 3 meses ali na batalha. Aí a minha defesa fez, provando que o resultado foi um falso positivo. Faltando 2 dias, durante os Jogos Olímpicos, a comissão da Federação Internacional de Atletismo se reuniu e ali eles viram que realmente foi um erro do laboratório, né? E aí eu fui liberado para poder voltar a competir, né? A suspensão provisória foi retirada e com isso eu pude voltar a competir. Então, em 5 dias eu cheguei, com 2 dias eu descobri que eu poderia participar, com um fuso horário de 14 horas, e mesmo assim eu ainda consegui chegar na 4ª posição, né? Então, assim, foi tão perto e ao mesmo tempo é um 4º colocado, né? A gente sabe, em outros locais, uma 4ª posição nos Jogos Olímpicos é simplesmente fantástico. No nosso país, o 4º é o 4º. Muitas vezes o 2º colocado ninguém lembra, né? Mas para mim, para quem é do meio do esporte, ser 4º colocado nos Jogos Olímpicos é algo simplesmente fantástico. E ainda mais por toda a situação que eu passei, né? E você acha que tem algum tipo de armação, entre aspas, para atletas que não são dos países considerados favoritos e em determinado momento, quando esses atletas se sobressaem muito, você acha que há uma má vontade, talvez, da organização? Não sei, passou em algum momento isso pela sua cabeça?
Para ser bem sincero, uma hora ou outra passou sim, né? Mas depois eu tirei isso da cabeça e eu quis acreditar que foi uma falha, foi um erro do laboratório, que uma falha assim, realmente foi uma falha, um erro, mas que não foi um erro que não foi um erro Proposital. que tiver proposital, isso não foi um erro que eles quiseram me fazer para me prejudicar. E, claro, acabou me prejudicando. Aquilo que eu disse, 3 meses antes, o resultado que eu estava fazendo 3 meses antes, eu era medalha de bronze nos Jogos Olímpicos. E o resultado que eu fiz no ano anterior, eu era medalha de prata novamente. E o Michael Johnson que ganhou em 2000. E o tempo que ele fez, na casa de 43 segundos e 80 e alguma coisa centésimos, era o tempo que eu e o meu treinador nós estávamos programando para que eu corresse, fizesse esse resultado durante o jogo. Então, assim, confesso que demorou muitos anos para mim poder limpar meu coração, porque, poxa, você imagina, vice-campeão mundial no outro ano, você fala assim, caramba, eu tenho chance de realizar o sonho da minha vida. Qual que é o sonho? Ser um medalhista olímpico. Eu acho que eu já tinha participado, primeiro todo atleta que participado dos Jogos Olímpicos, foi quando eu participei em 96. Depois, no próximo, participar, pelo menos para mim, não era mais suficiente. Eu queria algo a mais, eu queria ser um medalhista, né? E isso tudo tirou a minha oportunidade. Pô, eu não fui muito forte, consegui ser quarto colocado, né? Tão próximo do bronze. Mas, assim, se isso não tivesse acontecido, né? Claro que o se não existe, né? Isso tudo é uma imaginação. Se eu pudesse voltar no tempo e pudesse mudar que isso não tivesse acontecido, mas isso não existe. Eu teria sido um medalhista olímpico. É uma das coisas assim que, principalmente nessa época, né, de Jogos Olímpicos, assim, me volta à tona e me causa assim um pouco de tristeza, né? Porque, poxa, era um sonho, né? Era algo que eu queria ter realizado, mas eu entendo que acho que não era o que Deus tinha de propósito na minha vida, não era para aquilo realizar. E hoje eu tento buscar essa medalha olímpica como treinador, né? Hoje eu tento ajudar os atletas a realizar os sonhos deles e quem sabe, né? Talvez isso tudo aconteceu. Dificilmente, se eu tivesse sido um medalhista olímpico, talvez eu não seria treinador, teria partido para outras áreas, até mesmo no esporte, mas mais para uma parte de gerência, de administração. Mas é o que eu busco hoje, é participar dos sonhos dos meus atletas e, quem sabe, nessa caminhada, conseguir ajudá-los a ganhar uma medalha olímpica, né? E quem sabe não, com certeza, isso vai ter uma participação minha, eu vou me sentir também um medalhista. De qualquer maneira, uma carreira brilhante, não há dúvida disso. A gente entrevistou o Eduardo Silva semana passada e uma das perguntas foi qual momento ou um dos momentos mais emocionantes da vida do Eduardo como pessoa e como jornalista esportivo, claro, né? E ele falou de você, ele falou que foi o momento mais emocionante mesmo, foi a sua volta, a sua entrada na Olimpíada de Sydney, que acho que ele estava lá, né? Ele estava Sim, lá e foi todo muito mundo te especial. esperava. O Edu é um cara assim, um grande amigo, né? Ontem mesmo, quando o atleta brasileiro ganhou a medalha, ele mandou uma mensagem, a gente conversou um pouquinho. O Edu é um cara fantástico, ajudou muito para que, na divulgação da época que eu comecei aí, abriu muitas portas para mim aí na TV Tribuna, né? Fazendo matérias, né? Eu comecei a estar conhecido graças a ele, aí, com a generosidade dele. E o Edu, o grande barato disso é que em 2000, o Edu foi ele no cinegrafista, né? Os dois estavam lá, né? Então, eu entendo quando o Eduardo ele fala isso, porque ele presenciou quando eu fui liberado lá, ele fez as entrevistas, ele fez uma entrevista comigo lá. Então, assim, foi muito marcante mesmo, e isso criou um laço entre eu, ele, né, a minha família com ele, muito bacana mesmo. E eu fico, super feliz, né, caraca, o Edu tá nesse meio há tanto tempo, né, no esporte, ainda numa cidade como Santos, né, que sempre teve essa força no esporte, né? Tivemos judocas medalhistas olímpicos, tantos outros esportistas, né? O futebol, né? Que sempre vai ser o futebol aí na nossa cidade, né? E
poder falar que esse foi um dos momentos assim mais emocionantes que ele teve, nossa, eu fico até emocionado e só posso agradecer o Edu, porque ele é um cara assim muito generoso, poxa. Com certeza ele falou, tá lá, tá gravado. Assim que a gente puser no ar, eu te envio o link lá para você dar uma Tá olhada. bom. Oh. Você é filho único, Sanderley? Por parte de mãe, sim. Sou filho único. Por parte de pai, eu tenho 2 irmãos vivos, né? E 2 já faleceram, né? O nome dos irmãos, por favor? Ademir, Lília, e os 2 falecidos eram o Claudemir e a Sônia. Legal. O nome da mãe da sua filha? Gilvaneide. Joia. É a sua atual esposa? A minha atual esposa é a Liliane. A gente pergunta porque como isso vai ficar por muito tempo, esperamos, né, no ar, enquanto houver vida no planeta, esse depoimento vai ficar Okay. gravado. É sempre bom registrar, porque senão elas reclamam, viu? Você não falou de mim? Não, sim, é a vida, né? Casei novamente com a Liliane, né? Ela é atleta também hoje ainda, ela é um pouco Legal. mais nova que eu, ela é atleta e como você falou, né? Pode ser que daqui a 100 anos esse arquivo digital está lá, alguém verifica e fala, nossa, o bacana da tecnologia hoje é isso. Exato. É uma entrevista diferente, né? Aquele que eu tinha te falado. Hoje você mora onde? Hoje eu estou morando na cidade de Bragança Paulista, aqui no interior de São Paulo. Perfeito. Tem aqui Você tem tem o Centro Nacional de Atletismo aqui, é onde eu trabalho, que eu dou treino. Está treinando atletas, lógico, da sua especialidade, né? Que você eu assim, claro, eu sou formado em Educação Física, eu fiz outros cursos de atletismo, mas eu preferi eu trabalho hoje só com 2 provas, 400 metros rasos e 400 metros com barreiras, é onde eu preferi me especializar. Alguns treinadores, eles trabalham com um grupo maior de provas, né? Mas eu preferi me especializar nessas 2, até para poder dar o meu melhor, né? Quando você começa a fazer muitas coisas, você divide o seu foco, né? A sua energia também divide. Então, eu preferi concentrar os meus esforços nessas 2 provas como treinador. Você consegue, o Guilherme quer saber se você consegue imaginar a sua vida sem o atletismo. Se em algum momento você decidiu, você pensou em parar, no momento Poxa, do doping, ou antes até, por causa de família, enfim. Guilherme, eu vou te falar. Mais da metade da minha vida eu vivi fazendo isso, né? O atletismo. Claro, se eu tivesse que procurar outra coisa para fazer hoje, eu acho que eu conseguiria fazer tranquilamente, né? Eu sou um cara bem preparado, que correu atrás para estar preparado para estar fazendo outras coisas. Mas, assim, eu acho assim, quando eu era atleta, era mais fácil quando eu era atleta, era muito mais fácil do que ser treinador. Se você falasse assim hoje, se eu pudesse ser atleta até hoje, eu seria? Com certeza. Eu seria atleta até hoje, porque, cara, ainda mais no atletismo, é um esporte que você depende, na hora da competição, é só você. E isso é uma coisa que me fascina bastante, esse desafio, essa luta de você estar competindo, não é contra os seus adversários, você está competindo contra si mesmo, né? O meu maior adversário sempre fui eu, porque você pode estar bem preparado, mas se mentalmente você não está legal, isso pode te afetar. Mas, assim, hoje eu não me vejo. Eu poderia até parar de ser treinador, mas eu continuaria no meio de esporte, como eu disse um pouco antes, ou trabalhando na área de administração. Até tive, logo quando eu me aposentei, como atleta, eu até tive um convite do Comitê Olímpico Brasileiro para que eu fosse trabalhar com eles, para estar trabalhando nessa área de gerência, né, nessa área de administração. Só que, como eu queria ser treinador naquele momento, eu não pude porque eu ia ter outras funções lá. Apesar de estar no meio do esporte, eu teria outras funções. Assim, hoje eu me vejo fazendo atletismo até estar mais velho. Para ser bem honesto, assim, é algo que eu gosto. E eu não vejo nem como um trabalho. Eu não via
um trabalho quando eu era atleta e eu não vejo como trabalho hoje, porque eu faço o que eu gosto, né? E quando você faz algo que você gosta, com amor, isso não é um trabalho, é um privilégio, né? Então, eu me sinto privilegiado hoje de poder trabalhar com algo que me dá prazer, com algo que eu gosto, né? Então, isso, assim, é fantástico. Eu não me vejo fazendo outra coisa, pelo menos nesses próximos 10 anos, não. Claro que a vida, tudo muda muito rápido, né? Quem imaginou que em 2019 nós íamos ter 2019, 20, né? Essa pandemia, que as coisas iam acontecer do jeito que for. Mas se tudo seguir o seu caminho natural, eu me vejo, no mínimo, nesses próximos 10 anos, ainda trabalhando no atletismo. É claro, eu espero estar trabalhando muito mais, mas a gente nunca sabe o que vem, quais as novas oportunidades. De repente aparece uma oportunidade no esporte ou em outra área que me fascine, que cria um desafio para mim, que eu falo, poxa, esse é um desafio grande. Mas até lá, eu quero estar ainda como treinador para realizar aquele objetivo, ser um atleta medalhista olímpico. Consegui em Sydney, tive um atleta que participou do revezamento, ele foi, Sydney não, perdão, no Rio 2016, eu tive um atleta que ele foi finalista no revezamento 4x4 masculino, né, o Peterson dos Santos. Então, ali já chegamos próximo, né, para você poder ganhar uma medalha, você tem que ser finalista primeiro, né? Mas agora é esperar nesses próximos 2 ciclos olímpicos, tentar buscar encontrar aquele atleta que tenha talento, mas que não seja só talentoso, que tenha uma mente boa e que realmente esteja disposto a se sacrificar, a abdicar, que é algo muito difícil da gente encontrar hoje, né? Essa geração, essa nova geração, eles têm acesso a tudo muito fácil, né? O celular, eles podem ter contato com as pessoas na hora que eles querem, eles podem ter informações que eles querem. Isso é muito bom. Porém, o celular é algo que tira muito a atenção do atleta, tira o foco do atleta. E encontrar esse equilíbrio é muito difícil, principalmente para os atletas jovens, né? E, então, isso que é o mais difícil hoje para mim como treinador, é isso, você enxergar o talento, mas você conseguir convencer ele de abdicar de tantas coisas para que ele chegue naquele resultado. Muitas vezes o atleta ele quer tanto algo, mas quando você fala que ele vai ter que deixar de fazer algumas coisas, eles param para pensar um pouco. E quando você para pensar, de repente as coisas desandam, entendeu? Então, é assim, hoje eu sou um treinador, eu sou um psicólogo, é um coaching, e você tem que trabalhar de todas as formas para não deixar que o atleta, que o sonho do atleta, o objetivo dele, se desvie no caminho, né? Porque a gente tem, hoje, muitas outras coisas que acompanham, né? Então, é um desafio muito grande. Você já deu uma introdução aí, uma pergunta que a gente ia fazer. Aos mais jovens, os que estão começando, os que estão com todas as dificuldades que você passou e que eles passam também, que mensagem que você deixa para quem está iniciando? A mensagem que eu deixo para quem está iniciando é assim, sonho. Eu acho que tudo começa num sonho. Porém, que isso não fique só no sonho. Você tem que sonhar e você tem que realizar, você tem que fazer. E como que eu faço? Eu tenho que correr atrás daquelas pessoas que podem me ajudar. Eu quero ser um medalhista olímpico, eu tenho que correr atrás daquelas pessoas que podem me ajudar a realizar esse objetivo. Você não ganha nada sozinho, né? Você vê um atleta vencendo no atletismo, apesar do atletismo ser um esporte individual, mas por trás desse atleta tem uma equipe multidisciplinar muito grande que trabalhou para deixar ele nessas melhores condições. Então é isso, sonhem, criem objetivos, tracem metas, busquem o que vocês precisam fazer para conseguir alcançar esse sonho e transformar esse sonho em realidade. Essa que é a chave. Muitas vezes, o jovem, ele cria um objetivo, né? Ele tem um sonho, mas ele não traça um caminho. Claro que esse caminho pode mudar durante o percurso, sim, mas você tem que saber para que direção você vai, né? Eu quero ser campeão olímpico. Joia, mas e aí? É só isso? Sabe? Então, o recado que eu deixo para os jovens, para os atletas que querem buscar seus sonhos, e a gente está falando do esporte, mas isso serve para qualquer outra área, né? Mas direcionada para o esporte é assim: perseverança, dedicação, gana, vontade. Você tem que ter gana, vontade de vencer, resiliência, sabe? E ambição. A ambição no esporte é você querer
ser maior, é você querer ter mais. Não é maior que as outras pessoas, é maior do que você foi ontem. Né? Eu acho que isso que é o grande barato. Né? E a hora que você alcançar aquele objetivo, e você quer continuar no esporte, você tem que criar um novo objetivo. Então, é assim, não é fácil, é um caminho difícil, é um caminho que vocês vão encontrar muitas pedras, mas é algo que é possível, porque se outros conseguiram, o que impede vocês de conseguirem? Se é possível para um, se é possível um ser humano, é possível para outro. Agora, claro, a dedicação, a vontade, ela tem que ser do tamanho do teu sonho. Não adianta eu querer ser um campeão olímpico e minha dedicação ser de um campeão regional. Dificilmente você vai conseguir alcançar o seu resultado. Então, é assim, tracem metas, dediquem-se, busquem pessoas que podem ajudar vocês a percorrerem esse caminho. No final, quem vai ter que, na verdade, é percorrer esse caminho, é mostrar o caminho para você, mas quem vai percorrer esse caminho vão ser vocês. Então, a mensagem é essa, acreditem, lutem, não desistam, porque, assim, aonde eu aprendi as coisas que fizeram eu chegar aonde eu cheguei foi principalmente nas derrotas. Porque na hora da vitória, todo mundo vem te dar parabéns, fala alegria, e você fica meio que cego e não enxerga os erros que você cometeu. E é na hora da derrota que você cresce, que você aprende a encontrar talvez aquela peça que faltava para você alcançar o seu objetivo lá na frente. Mas basicamente é isso. Sanderley, parabéns pela sua brilhante carreira, que continua, né, como treinador, que muitas vitórias ainda, a gente tem certeza que você vai conseguir na sua carreira, ao longo da vida, que você é jovem ainda, né, se aposentou jovem, mas é que eu acho que atleta de alta performance, a carreira é curta normalmente, né, principalmente em atletismo, né? Porque assim, eu poderia ter continuado, né? Só rapidinho, eu poderia ter continuado, poderia, mas eu não tinha mais condições físicas de ser aquele atleta que eu queria ser. Entrar só para participar não é o que me dava o prazer. O prazer era poder participar, ganhar, sentir aquela adrenalina da vitória, né? E na idade que eu já estava, eu não ia conseguir mais chegar ao nível que eu queria. Então era melhor você parar e tentar ser melhor, né? Ou um dos melhores em outra área, que é o que eu vim fazer como treinador. Perfeito. A Fundação Arquivo e Memória de Santos e o Museu Devaney agradecem o depoimento do atleta olímpico Sanderley Parrella. Muito obrigado, Sanderley. Eu que agradeço, maravilha. Poxa, quando eu recebi esse convite, o rapaz me mandou uma mensagem numa coisa de rede social que eu quase não vejo, entendeu? Por isso que demorou para eu poder responder. Mas assim, eu só tenho a agradecer a vocês. Poxa, poder contar um pouquinho da minha história. E como você disse, isso vai ficar nesses arquivos digitais. Talvez daqui 100 anos alguém veja lá, talvez um bisneto meu, alguém queira correr atrás, um parente, vai estar essa entrevista lá. E parabéns pela ideia de vocês, parabéns por estarem buscando tantas pessoas assim em diversas áreas. Poxa, isso é muito bacana e eu me sinto muito grato pelo que vocês estão fazendo aqui para mim hoje, me dando essa oportunidade de poder contar um pouquinho da minha história. Poxa, obrigado de coração.